Tá, imagina tu tá na tua casa, tu tá no teu sofá de boa vendo TV, quando vê, ó, na porta. Foi, te levantou, abriu, um maluco de vestido. Tá, não era vestido, tu percebeu depois, mas demorou uns segundinhos, o cara tava de túnica. E sabe aquelas sandálias, tipo de Jesus, que o pessoal hipster usa? Tava com uma daquelas também. O cara de túnica e de sandália hipster. E tu pergunta pra ele, tá, ô Magrão, o que que tu quer? E ele, vim te levar pra uma viagem na Grécia Antiga. Quero saber o que tu faz. Fica em casa e diz, não, tô de boa aqui no meu sofá, ou vamos pra Grécia Antiga ver do que tu tá falando. E se tu não sabe, esse é o teu primeiro Dicas de Viagem pro Passado. A primeira coisa que tu tem que saber é que tu tem que perguntar pra esse maluco assim, ó, tá, mas pra qual período da Grécia a gente vai e pra qual cidade-estado? Porque isso faz uma diferença bizarra. Se tu for pra antes do século V a.C., tu vai conhecer uma Grécia que normalmente mal aparece nos teus livros didáticos. Porque não vai ser aquela Grécia ainda da democracia ateniense, não vai ser aquela Grécia do Sócrates fazendo filosofia em praça pública. Antes disso, nós tínhamos outros períodos, o pré-homérico, o homérico, o arcaico, as cidades ainda estavam se formando. Então esse maluco de túnica, tu vai fazer questão que ele te leve pro século V a.C., porque tu é um turista, então tu quer aproveitar aquelas partes mais famosas da Grécia. Mas antes de tu chegar no século V a.C., tu vai te preparar para algumas coisas. Primeiro, tu não vai chegar lá dizendo oi. Você não sabe o que é oi. Tu vai chegar lá e mandar um cairé. Daí os caras já vão pensar, porra, não é que o maluco, apesar de ser estrangeiro e a gente odiar ele, ele é estudado. Em questão de dinheiro, tu vai ter que levar uns trocos contigo, mas tu vai levar o quê? Cartão de crédito? Tu tem que chegar lá com dracmas. Tu já viu como é que é uma dracma? Uma moedinha que pode ser de bronze ou de prata. Se tu quiser chegar lá estourando, é melhor levar as de prata que vão valer um pouquinho mais. Mas tu chegou então na Grécia, século V a.C. Quais são os grandes pontos turísticos que tu tem que ir visitar? Claro, partindo do pressuposto que tu foi para Atenas, onde tem os pontos turísticos mais importantes, ou pelo menos mais famosos. Chegando em Atenas, tu vai ver o pessoal vendendo coisa nas feiras, aquele cheiro de peixe, aquele cheiro de frutas, aquele movimento de pessoas. Tu vai ver também que algumas pessoas não são livres naquele ambiente, porque apesar de Atenas ser em tese uma democracia, ela convive com um sistema escravocrata, então tu vai ver pessoas escravizadas passando, tu vai perceber que essas pessoas não foram escravizadas por motivo de cor de pele. Se tu perguntar pro teu guia turístico por que aquele sujeito ele não é livre, ele vai te dizer, olha, na verdade ele é um escravizado de guerra. Quando a gente chega no século V a.C., não existe mais na Grécia a escravidão por dívida, isso já tinha sido abolido por um legislador no século anterior. Então se tu vê escravizados no século V, eles só podem ser escravizados de guerra. Tu continua andando por Atenas e tu percebe uma aglomeração num cantinho, pessoas sentadas no chão, olhando para algumas pessoas que estão em pé com algumas roupas um pouco diferentes. Tu vai perceber que tu tá vislumbrando o teatro grego. A gente considera a Grécia o berço do teatro. Nós temos representações em praça pública, muitas vezes bancadas pela própria cidade. E nessas apresentações tu vai ter dois estilos principais de peça de teatro. A comédia, que talvez tu não ache tão engraçado assim, e a tragédia. Aqui sim, aqui tu vai achar trágico. É peça que termina com o personagem principal arrancando os próprios olhos. É peça que tem o filho que acabou comendo a mãe e matando o pai. Loucura, a Grécia é loucura. Daí tá, continuou andando. Quando vê, tu se depara com o Templo de Atenas. O mínimo que tu pode fazer é se fazer de impressionadaço. Ó, isso daqui é uma questão de respeito com essa cultura. Chegou no Templo de Atenas, fica impressionado para que todo mundo pense. Apesar de ser um estrangeiro chinelão, esse cara sabe respeitar os nossos costumes. Saiu do Templo de Atenas, agora tu tá passando com o teu guia turístico por um maluco meio barbudo que tá tentando parar as pessoas na rua assim, ó. Ô, tu sabe o que é justiça? E tu pensa, quem é aquele maluco ali? Morador de rua? O que houve? Pessoa em situação de rua na Grécia? E daí o teu guia vai dizer, não, esse daí é o Sócrates. Um dos filósofos mais importantes que a gente tem nesse período. Daí tu vai ficar em dúvida, tá, mas
Por que que ele não tá em casa escrevendo alguma coisa então? Por que que ele tá incomodando os outros na rua? E vem o teu guia e fala, porque a filosofia socrática é diferente, ela é a partir do diálogo, Sócrates nunca escreveu uma linha sequer. A forma como ele produz filosofia é assim, fazendo questionamento para as pessoas, se tu responder o primeiro questionamento, tu tá fudido, porque ele vai fazer mais 30 na sequência. Ele vai te convencer que tu tá errado das tuas ideias e depois vai continuar fazendo perguntas para tentar que tu chegue a alguma conclusão que na visão dele é uma conclusão verdadeira. Então esse Sócrates toma muito cuidado. Se tu não tiver com tempo sobrando, é melhor não atender o chamado dele. Então hoje, como a gente tá com pouco tempo, a gente não vai dar muita tela pro Sócrates, não. Vamos continuar o nosso passeio, porque daqui a um pouco a gente tem que voltar pro século XXI, a gente tem que conhecer mais coisas aqui. Tu vai perceber que algumas regiões da cidade têm um desenvolvimento bem forte de armamentos. E daí tu poderia ficar em dúvida, tá, mas Atenas, no século V a.C., não é uma cidade conhecida pela filosofia, por ser cosmopolita, com muitos encontros culturais? Mas fica atento. Tu tá vivendo um período logo após as chamadas guerras médicas, as guerras que colocaram de um lado gregos, do outro lado os persas, que eram conhecidos como medos, por isso guerras médicas. Então a ideia de que uma nova guerra é possível em breve, ela já tá circulando. Inclusive, vai ocorrer outra guerra em breve, a chamada Guerra do Peloponeso. Uma guerra que vai agora não colocar gregos versus outros povos, mas gregos versus gregos. Uma guerra que vai ser composta por um grupo de cidades coordenado por Atenas e outro grupo de cidade coordenado por Esparta. Então, se Atenas agora está produzindo armas, eles estão certos de se preparar para um conflito que está por vir. Passou pelas bancas do pessoal produzindo armas, espadas e escudos. Tu chegou agora numa praça aberta. E tu percebe que tem um maluco fazendo um discurso e todos os outros estão ouvindo. Daí tu pergunta pro teu guia, o que está acontecendo? E ele vai te informar, olha, isso daqui é um dos rituais mais importantes da democracia. Na democracia ateniense, os cidadãos, que são os homens maiores de idade, nascidos em Atenas, proprietários de terras, esses cidadãos, eles têm o direito de colocar a sua concepção no debate a partir do discurso, e quando eles falam isso, todos devem ouvir. E tu vai perguntar, tá, e quem é aquele cara que todo mundo parece que escuta com mais atenção? E ele vai dizer, esse é o Péricles. Nós estamos num período que no futuro vai ser chamado de século de Péricles. E tu vai te segurar muito para não fazer nenhuma piada com o Tiaguinho do Exalta. Mas te peço desculpas se o teu passeio por Atenas do século V a.C. tu vai ter que ser rápido. Mas como eu te disse, tem uma guerra para se desenvolver ainda, a Guerra do Peloponeso. Então é melhor que depois de conhecer os pontos turísticos, a gente vá voltando para casa. Afinal de contas, depois da Guerra do Peloponeso, a Grécia sai muito enfraquecida e vai ser vítima de invasões, por exemplo, dos macedônios. Os macedônios de Filipe II e depois Alexandre o Grande. Nesse momento de invasão da Macedônia e de domínio macedônico, não vai ser seguro a gente estar aqui. Mas vamos combinar. A não ser que se tu fosse um homem ateniense de fato, livre, não ia ser seguro pra ti também. Se tu for uma mulher, se tu fosse um escravizado ou se tu fosse um estrangeiro, Atenas, apesar de tudo isso que o pessoal acredita, não seria um ambiente confortável pra tu viver. Então agora que tu conheceu alguns dos principais pontos turísticos da Grécia, vamos embora pro século XXI. E se tu quer mais vídeos de dicas de viagem pro passado aqui no canal, deixa a tua curtida e me deixa saber no comentário. É a partir dos teus comentários que eu vou saber se vale a pena produzir mais conteúdos desse tipo pro canal. Tudo nosso, nada deles.